Essa semana, o que a gente viu foi o sumiço, o desaparecimento do Carlos Bolsonaro das redes sociais. Ele fechou o Twitter dele, fechou o Instagram dele, sumiu do Facebook. Isso levou a uma série de especulações sobre o que teria passado com ele. Alguns acham que ele se afastou porque levou uma bronca do pai, foi forçado a se afastar das redes sociais. Alguns pensam que tem uma estratégia maior por trás disso, algum modo para acusar o STF ou Gilmar Mendes de tentar silenciar o Carlos Bolsonaro. Ou seja, há uma série de especulações, mas de fato o que a gente percebe é que há algum plano por trás disso. Carlos Bolsonaro, até onde a gente saiba, quem cuida das redes sociais do pai também, do Jair Bolsonaro. Então a gente não pode pensar nesse evento como se fosse algo aleatório que não tem nenhum propósito. Tem um propósito. Porque se algo que a extrema-direita compreendeu muito bem, os bolsonaristas principalmente, é a importância, como é crucial dominar as redes sociais. Eles já faziam isso durante a campanha, já entendiam muito bem isso, havia grupos de bolsonaristas no WhatsApp, havia páginas no Facebook, canais no YouTube, eles compreenderam muito bem como utilizar as redes, os algoritmos das redes sociais e os robôs das redes sociais também, contratar empresas para disparar mensagem no WhatsApp, para enviar comentários no YouTube. Então eles compreenderam como fazer isso e compreendem muito bem também. E eles vão seguindo um legado aqui que começa com o Brexit, que começa no Reino Unido e depois vai para a eleição do Trump e ajuda a eleger o Trump. Se vocês assistiram o documentário Privacidade Hackeada da Netflix, vocês sabem do que eu estou falando. Porque a manipulação da eleição feita durante a campanha do Trump, o modo como eles utilizaram as redes sociais, o Facebook principalmente naquele momento, foi magistral. A empresa, a Cambridge Analytica, captava, coletava os dados das pessoas, dos usuários e usava isso para mapear a personalidade das pessoas e como elas poderiam ser convencidas a votar no candidato ou não a votar em um candidato. Eles usaram os dados que nós fornecemos voluntariamente para eles contra a gente, para moldar nossa percepção do mundo. E isso é muito grave, isso é muito sério, isso levou a investigações, isso levou a uma comissão no Reino Unido sobre fake news, sobre desinformação, para entender a dimensão disso na política global. Aqui a gente se vê diante de duas estratégias, uma delas governamentais, uma delas de regulamentação das redes sociais e de uso das redes sociais por campanhas políticas para restringir essa manipulação eleitoral e, por outro lado, da ineficácia de partidos de esquerda, de candidatos de esquerda na utilização das redes sociais. Porque, comparativamente, quando se observa o uso que esses dois grupos fazem, né, a extrema-direita ou a direita como um todo e a esquerda, o uso que elas fazem das redes sociais, você vê como a esquerda está muito atrás nesse processo, está muito atrasada na compreensão disso. Porque o que a gente viu nos últimos 5, 6 anos foi um domínio completo das redes sociais por influenciadores da extrema-direita, por influenciadores reacionários. Eles dominaram os diferentes espaços, eles dominaram o Facebook, dominaram o YouTube, dominaram o Twitter. E durante um bom tempo, se você buscasse certos assuntos políticos principalmente, você cairia fatalmente em canais de extremistas de direita, em canais conservadores, ou no máximo num canal liberal à la brasileira, que está muito próximo desses conservadores também. Então eles dominaram a narrativa. Na internet, eles dominaram. Dominaram tanto nos canais públicos, que estão abertos para todos conferirem, quanto na Deep Web, quanto nas profundezas também. Inclusive, uma coisa que a gente sabe hoje é que jogos de computador online é um espaço de recrutamento de extremistas de direita também. E é algo assustador você pensar que seu filho adolescente de 16 a 17 anos pode estar jogando agora um jogo de guerra, por exemplo, e ter alguém lá, um extremista de direita, querendo recrutar o seu filho para ideais supremacistas brancos, para ideais reacionários. Isso é assustador, isso é preocupante. A esquerda demorou para tomar uma atitude em relação a isso e ainda hoje é completamente ineficaz nesse campo. Você tem, por exemplo, na internet brasileira, você tem poucos influenciadores que são realmente relevantes nesse campo. Se você comparar, por exemplo, o maior canal de extrema-direita e o maior canal de esquerda, a diferença é gigantesca, é desproporcional. Embora a imprensa tradicional possa ter um viés mais ou menos progressista, nem sempre, mas geralmente você tem publicações tradicionais mais progressistas, nas redes sociais o domínio é da extrema-direita, o domínio é desses grupos reacionários. Até onde eu percebo, a estratégia principal da esquerda ainda é uma estratégia dos anos 90, dos anos 80, de pensar em comícios, de pensar em passeatas, de pensar em mobilização de rua no corpo a corpo. Isso é crucial, isso é importante, isso é fundamental para você atingir o público, mas basta pensar na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro foi alguém que fez uma campanha principalmente virtual. Só se pensar na diferença. Por exemplo, quanto de dinheiro você precisa e quanto de tempo você precisa para fazer um comício com 100 mil pessoas? Você é que consegue fazer isso porque é muita gente. Enquanto isso, por outro lado, se você fizer uma live no Facebook ou tiver um canal no YouTube, você pode atingir esse público sem grandes dificuldades se você tiver um grande número de seguidores. Não é impossível, não é complicado
se você tiver uma rede de replicadores na internet, chegar a milhões de pessoas através de um vídeo, através de uma fala na internet. Enquanto que é muito difícil chegar a milhões de pessoas através do corpo a corpo. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo de um canal conservador dizendo que ele foi convidado a dar palestras para possíveis candidatos a vereador do Partido Novo, para ensinar esses vereadores a como utilizar as redes sociais e a usar o YouTube. Se você pensar na geração de conservadores agora que estão no parlamento, eles são praticamente youtubers. Ficam o tempo todo se filmando no parlamento e mandando em tempo real para os seus seguidores. Quando certos políticos da esquerda estavam dando entrevista para jornais que atingem uma demografia, os políticos de extrema-direita estavam indo para canais de YouTube. Estavam dando entrevistas para youtubers. E que tinham um potencial muito maior de viralização e de atingir um público diferente. Quero ler um tweet de ontem do movimento Jair Me Arrependi. Ele diz o seguinte aqui: enquanto assessor da esquerda exige até currículo de youtuber para pensar se seu assessorado dá ou não entrevista para o canal, tem partido de direita recebendo palestra de graça de youtuber para formar digitalmente novos candidatos. Estão preparados para a surra de 2020? E essencialmente é isso. Você tem um novo modelo de política, um novo modelo de comunicação com as pessoas que partidos de candidatos de esquerda não compreenderam. Como eu disse, eles estão com mentalidade ainda de 1990. E o mundo mudou drasticamente de lá para cá. Só para você ter uma ideia, em outubro, o New York Times publicou uma reportagem mostrando os gastos digitais com anúncios digitais entre o Trump e os pré-candidatos à presidência dos democratas. O Trump sozinho já gastou mais com propaganda digital, com propaganda em redes sociais, do que todos os pré-candidatos democratas juntos. E é curioso pensar isso porque o primeiro candidato a usar a seu favor as redes sociais foi o Obama. O Obama foi alguém que conseguiu mover as redes sociais, os jovens, para uma campanha orgânica na internet. Mas isso mudou também, isso mudou. Agora não basta esperar apenas que seja orgânico, agora tem muito dinheiro envolvido. O Trump sabe disso porque foi o que o elegeu. E o Bolsonaro também sabe disso, porque também foi o que o elegeu. Seguindo os passos do Trump. Seguindo instruções do Steve Bannon, por exemplo, que foi o estrategista-chefe da campanha do Trump. Então, voltando ao Carlos Bolsonaro e a saída dele do Twitter, possivelmente tem uma estratégia por trás disso. Não é algo acidental, não foi feito por impulso. Porque, como eu disse, eles compreendem muito bem como funciona esse ambiente digital, a guerra digital que se dá nela, como vencer o seu oponente. Através de mentiras, através de distorções, de fake news, através de robôs, de disparos automáticos nas redes sociais, através de campanhas difamatórias de oponentes políticos. Isso não quer dizer que a esquerda deva jogar sujo como joga a direita, porque isso aí seria pôr de lado certos princípios que para mim são essenciais, enquanto valores mesmo. Mas, por outro lado, compreender o impacto, compreender como funciona a rede social e onde se pode chegar através dela, e quem se pode atingir também, isso é fundamental. Sem isso, sem essa compreensão, sem esse esforço de mergulhar nesse universo, começar a usar os canais disponíveis que estão nas redes sociais, a esquerda vai continuar perdendo nos próximos anos. A gente vai ver isso em 2020 nas eleições municipais. Qual será o resultado disso? E aí pode estar um prenúncio para 2022 também. As esquerdas estão a 10 casas atrás da extrema-direita quando se trata da internet. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido essa análise desse contexto digital agora, dessa guerra virtual que se dá entre partidos de esquerda e de direita, a ineficácia da esquerda em utilizar as redes sociais também, se vocês percebem esse fenômeno e como reverter também, como começar a mudar esse cenário e permitir que a esquerda comece a ocupar esse espaço também, comece a dominar essa narrativa na internet. Me diga aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!